Você por acaso ouviu dizer a respeito de alguma enchente, algum problema relacionado às fortes chuvas aqui em Belo Horizonte, mais precisamente na região da Vilarinho, no bairro Venda Nova? Você ouviu dizer a respeito desses problemas no final de 2021 e agora no mês de janeiro? Não, você não ouviu, né? Porque finalmente eles deram um jeito de reduzir os problemas ali na região. Houve uma visita por parte dos vereadores aqui da capital. Eles viram como que estavam sendo feitas as obras ali na região da Vilarinho e os próprios vereadores pressionaram o prefeito para dar um jeito naquilo dali. Porque era inclusive uma de suas propostas de campanha, suas promessas de campanha. O Calil, ele havia prometido que ia resolver sim a questão das fortes chuvas, das inundações aqui na capital. A princípio ele catou 10 milhões de reais da União. E dá só uma olhada aqui, ó, no quanto que isso aqui, ó, foi gasto, ó. Foram gastos mais de 10 milhões de reais para poder fazer essa obra aqui de escoamento dos perfis do Vilarinho e nada. Eu acho que ele entendeu errado, né? Isso aqui era para fazer, Calil, para poder escoar água e não virar um piscinão gigantesco. A gente estava caminhando para cá, a gente viu casa, viu igreja, loja destruída. Não resolveu. Depois passou-se um tempo, sabe o que quis fazer? Catar quase 1 bilhão. Engraçado, né? De 10 milhões para quase 1 bilhão. E quem ia pagar essa dívida? Claro que era o povo, seria o povo belo-horizontino. Só que finalmente, né, tivemos aí uma mudança na classe de vereadores aqui da capital, que agora estão mais preocupados, né? Está mais preocupado com o povão. E os vereadores barraram aí essa captação quase que bilionária. Ia fazer com que a capital adquirisse uma dívida bilionária, sendo que ali, né, um problema grande, né, um problema que traz muito transtorno para a população, mas que, obviamente, não precisaria de tanto recurso assim, não. Quase 1 bilhão de reais? Isso é muito engraçado, né? Primeiramente, eu vou ler aqui uma notícia falando aí da visita dos vereadores ali na região de Venda Nova. Essa notícia, gente, está disponível aí no site da Câmara Municipal. Foi postada no dia 29 de novembro de 2021. Vamos ler aqui. Obras da Vilarinho estão em fase final e têm potencial para evitar inundações. Finalmente, porque quem é Belo Horizontino ouve falar, está acostumado a ouvir falar que é o seguinte, né? Todo ano tem problema ali de inundação na Avenida Vilarinho. Todo santo ano, né? Os comerciantes tomam prejuízo, o povo toma prejuízo, né? Quem está passando de carro ali toma um prejuízo enorme e quase nunca recebe resposta da prefeitura. Mas vamos ouvir aqui, ó. Empréstimo solicitado pela Prefeitura de Belo Horizonte, negado pela CMBH, né, que é a Câmara Municipal, não interferiu no andamento das obras preventivas cujos recursos já estavam garantidos. Vamos ver aqui. Com a chegada do período chuvoso, a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Transporte e Sistema Viário realizou visita técnica nesta segunda-feira para averiguar em loco o andamento das obras e intervenções previstas para a região da Avenida Vilarinho. Acompanhados por lideranças comunitárias, os vereadores do Partido Novo, Braulio Laura, Fernanda Altoé e Marcela Trópia, fizeram uma visita e inspeção guiada pelos técnicos da Superintendência de Desenvolvimento da Capital, SUDECAP, e da Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte, a URBEL, e esclareceram dúvidas sobre o projeto de lei 1026 de 2020, de autoria do Executivo, que solicita empréstimo para a conclusão de obras complementares. Segundo Marcela, o escopo do PL apresentado pela PBH apontava intervenções na região do Isidoro, que nada tem a ver com a Vilarinho. Abre aspas, foi uma visita muito esclarecedora. Foi muito bom ter vindo para ver que as obras estão acontecendo e que a gente não carrega culpa nenhuma por ter negado o empréstimo bilionário, caso o BH venha a enfrentar uma enchente, fecha aspas, afirmou. Segundo a parlamentar, ficou claro que o pedido de empréstimo não era para a conclusão de obras na Vilarinho e que a decisão de negar o pedido foi acertada. Abre aspas, estamos vendo que as obras estão em andamento, têm o potencial de evitar inundações e já têm os recursos garantidos. Aquele recurso era para uma outra região e isso não ficou claro para a gente. Não houve transparência, fecha aspas, argumentou. Obras em andamento. Braulio quis saber quais as intervenções preventivas que estão previstas para as regiões e se essas obras vão resolver o problema. Leandro Cupertino, responsável técnico pelos projetos, explicou que além da caixa de captação na esquina da Vilarinho com a rua Doutor Álvaro Camargos, também estão em andamento a construção de 2 reservatórios, com capacidade de 115 mil metros cúbicos cada, e a ampliação da bacia de detenção da Vilarinho.
Ele lembrou que o volume de chuva apresenta um padrão que pode ser superado de tempos em tempos e que essa alteração pontual pode eventualmente superar a capacidade de armazenamento que foi projetada. Abre aspas. São eventos fora da curva que ocorrem a cada 25, 50 anos. Já temos estudos que apontam a necessidade de intervenção em um prazo de 50 anos, como é o caso do córrego do Capão, fecha aspas, revelou. A caixa de contenção localizada na esquina da Avenida Vilarinho com Rua Doutor Álvaro Camargos, com capacidade para armazenar 10 mil metros cúbicos de água, já estão em fase final de acabamento. De acordo com Leandro Cupertino, sua função é acomodar o volume de água que chega pelos córregos Vilarinho e Donado. Abre aspas. Essa estrutura também vai servir para captar a água pluvial que escorre pela via, fecha aspas, afirmou ao explicar toda a adequação viária feita naquele ponto. Fernanda Altoé afirmou que desde a última visita a obra andou bastante. Ao concordar com a colega Marcela Trópia destacou que os projetos apresentados pelo secretário municipal de Obras e Infraestrutura, Josué Valadão, eram sobre reassentamento urbano e não sobre drenagem. Já a caixa de contenção do córrego do Nado será concluída em 2024, localizada na Avenida João Samarra com a Avenida Doutor Álvaro Camargo. A estrutura terá capacidade para 115 mil metros cúbicos de água e será tampada. Respondendo ao questionamento de Fernanda Altoé, Cupertino explicou que a área de 3 mil metros cúbicos, que depois de concluída vai abrigar um equipamento público, foi escolhida por não haver necessidade de desapropriação pela eficiência hidráulica. Desapropriações e reparação ambiental. Com mais de 3 quilômetros de extensão, a bacia de contenção do córrego Lareira já está com as barragens concluídas e exigiu do poder público desapropriação de imóveis. A obra iniciada em 2019 está com prazo de conclusão para 2022. Maria Lina, liderança comunitária e moradora da região, denunciou que trata-se de uma área de preservação permanente e reclamou que a prefeitura não identificou as minas de água no entorno. Abre aspas. Muitas foram tamponadas pelos moradores e acabaram vazando dentro de uma casa localizada um pouco mais abaixo, fecha aspas. Segundo ela, a supressão de diversas árvores, sem a devida reposição de espécies, também configura crime ambiental. Abre aspas. A obra ainda não está pronta e a comunidade quer a reparação ambiental, afirmou. Fecha aspas, afirmou. A moradora sugeriu ainda que todas as casas sejam desapropriadas, para que a comunidade tenha tranquilidade. Já o morador Edson Ramalho afirmou que a prefeitura não fez vistoria cautelar e que a casa dele está com muitas rachaduras. Ele também apontou o dano da via pública que teria sido causado pela obra. Para Marcela, a PBH deve estar atenta às reclamações da comunidade. A parlamentar afirmou que a bancada vai receber oficialmente as demandas dos moradores e encaminhar pedidos de informações para a Prefeitura de Belo Horizonte com o intuito de entender melhor a situação, abre aspas. A obra é muito grande e é natural que ocorram essas divergências. Vamos nos informar melhor, solicitar audiências públicas, se for o caso, antes de tomar qualquer decisão. Mas é importante que a prefeitura esteja atenta, fecha aspas, disse. Então vocês veem aí, né, que, seguinte, o que é que o Calil quis catar quase que R$1 bilhão para resolver essas obras, sendo que já tínhamos recursos para isso? A capital ia adquirir uma dívida quase que bilionária, sendo que Belo Horizonte não é uma capital tão rica assim não, temos muitas dívidas, né? E eu vou explicar aqui, né, através de um texto que eu mesmo escrevi, e eu vou dar o nome dos vereadores que disseram sim, ou seja, eles aprovaram, eles quiseram aprovar aí a captação de quase R$1 bilhão aqui em Belo Horizonte. Vereadores que eu tenho certeza que vocês conhecem muitíssimo bem, tá? Vamos ler aqui uma coisa que eu mesmo separei, material que eu mesmo separei. Bora lá. A implementação da estrutura de captação dos escoamentos superficiais dos córregos Vilarinho e Nado já é uma promessa de campanha de mais de 4 anos do governo Calil. Foram gastos mais de 10 milhões e meio de reais. Ou seja, para ser mais exato, R$589.206,60 para fazer a obra. O próprio Calil afirmou em 2021, abre aspas, eu não moro em Venda Nova, não tenho loja em Venda Nova, não sou arrastado em Venda Nova, não moro em ocupação consolidada. Então, prefeito não perdeu nada, fecha aspas. Agora, enquanto isso, só para lembrarmos, só no ano de 2020, em pleno período de pandemia, o Calil gastou mais de R$46 milhões só em publicidade para a sua própria campanha.
E foi por isso que a maioria dos vereadores rejeitaram em segundo turno o projeto de lei PL 1026 de 2020, que autorizaria a prefeitura a contratar operações de crédito junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, o BIRD, no valor de 160 milhões de dólares, ou seja, 907 milhões de reais em valores atuais, para o programa de redução de riscos de inundações e melhorias urbanas na bacia do Ribeirão Isidoro. Graças ao Calil, a população belo-horizontina iria adquirir uma dívida quase que bilionária para com o povo, né, daqui de Belo Horizonte. Agora, se o próprio Calil disse que o município tinha dinheiro, então por que ele pediu quase que 1 bilhão de reais emprestado? Seria graças ao Calil que nós teríamos uma dívida de quase de 1 bilhão de reais e que poderia falir Belo Horizonte facilmente. Vamos ver aqui o nome dos vereadores que votaram sim para esse projeto que iria colapsar a economia de BH. Ó, Álvaro Damião, a gente conhece muito bem, né? Que inclusive trabalhou na Rádio Itatiaia e agora trabalha na Alterosa, né? Ele apresenta ali o Alterosa Alerta. O Álvaro Damião, que é do DEM. Também Bela Gonçalves, PSOL. Binda Ambulância, PSD. Bruno Miranda, do PDT. Doutor Célio Frois, do Cidadania. Duda Salabert, do PDT. Fernando Luiz, do PSD. Gabriel Azevedo, do Patriota. Gilson Guimarães, do Rede. Elinho da Farmácia, do PSD. Henrique Braga, do PSDB. Irlan Melo, do PSD. Isa Lourença, do PSOL. Jorge Santos, do Republicanos. Juninho Los Hermanos, do Avante. Léo Burguês, do PSL, Macaé Evaristo, do PT, né? Marcos Crispim, do PSC, Marilda Portela, do Cidadania, Miltinho CGE, do PDT, Professor Claudinei Dulim, do Avante, Ramon Bibiano, da Casa de Apoio, do PSD, e Reginaldo Gomes, do MDB, Rogério Alckmin, do PMN, Sônia Lansky, da Coletiva, do PT, Walter Tosta, do PL, e Vanderlei Porto, do Patriota. Todos esses 27 vereadores votaram sim para a aceitação de uma dívida quase que bilionária para a população. Agora, veja só. Nos últimos dias, a Vilarinho resistiu aos temporais e não precisou de uma dívida bilionária. Né? Você lembra aí o nome de todos esses vereadores que quiseram falir a economia de BH simplesmente por conta de um descaso do prefeito? Lembre-se do nome de cada um. Cada um aí ia colapsar a economia belo-horizontina. Olha aqui, ó, Estado de Minas, tá? Isso aqui é uma notícia do Estado de Minas, ó, do dia 11 de janeiro de 2022, ou seja, 2 dias atrás. Veja só o que está escrito aqui, ó. Após piscinão, Vilarinho resiste aos temporais dos últimos dias. Só nos primeiros 11 dias do ano choveu 355,4 milímetros na região, mais do que a média climatológica do mês de janeiro, que é de 329,1 milímetros. Vamos ler aqui juntos. Em mais um início de ano chuvoso, as obras da Avenida Vilarinho, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte, mostraram eficiência. Este mês, a administração municipal anunciou que concluiu mais uma etapa de obras e a Defesa Civil de Belo Horizonte informou que, na atual temporada de chuvas, não houve ocorrências de transbordamento na região. A estrutura de captação em forma de caixa tem a área aproximada de 2.500 metros quadrados e capacidade de armazenar 10 milhões de litros. 10 milhões de litros. Essa caixa de captação recebe o volume excedente de escoamento superficial proveniente da insuficiência das redes de drenagem no entorno, explica a Prefeitura de Belo Horizonte. Ela drena o excesso de água sobre as vias durante os eventos chuvosos mais intensos, reduzindo o risco de elevação da lâmina d'água na região e o tempo de permanência da água sobre a pista. Além da caixa de captação, há outras 2 etapas de obras ainda em andamento. A grande bacia capaz de conter as águas das enchentes fez o seu papel este mês, quando somente até esta terça-feira, dia 11/1, choveu 355,4 milímetros, ou seja, 108% do esperado para todo o mês de janeiro. A média climatológica de janeiro é de 329,1 milímetros. Abre aspas. A caixa de captação vem apresentando a funcionalidade planejada desde outubro.
É importante ressaltar que ela sozinha não resolve todos os problemas com inundações na avenida. Ela é uma parte de um conjunto de obras em execução e em planejamento que atuarão juntos para mitigar os problemas da região, fecha aspas, informou a Prefeitura por meio de nota. Abre aspas, a primeira é a obra de tratamento de fundo de vale e contenção de cheias da bacia do Córrego do Nado, subbacias Lareira e Marimbondo, na região de Venda Nova, iniciadas em maio de 2019. Fecha aspas, ressalta trecho da mesma nota. Chuva de dezembro. A chuva de madrugada de 6 de dezembro do ano passado causou transtornos aos moradores da região de Venda Nova. A Avenida Vilarinho foi alagada depois do transbordamento do córrego Vilarinho. Só que o que aconteceu, gente? Na ocasião, comerciantes da avenida relataram que a água invadiu estabelecimentos, mas, diferentemente de outras enchentes, abaixou rapidamente. Isso foi possível, segundo eles, com as obras para conter os alagamentos. Vocês percebem aí que foi mais uma pressão dos próprios vereadores para resolver esse problema que a prefeitura deixou de olhar durante todos esses anos? Que não precisou captar quase R$1 bilhão para resolver isso daí? Que não precisou praticamente colapsar a economia belo-horizontina para resolver esse problema? Ah, Lucas, mas teve alagamento? Sim, mas abaixou rapidinho. Vocês estão entendendo? O descaso na capital mineira? Isso aqui é uma palhaçada. Né? Eu não vou estender esse vídeo mais, mas lembre-se do nome desses vereadores que quiseram adquirir uma dívida bilionária para a capital. Belo Horizonte já estaria na falência se esse projeto tivesse sido aprovado. Graças a Deus, a maior parte dos vereadores tiveram consciência e falaram que não é para captar R$1 bilhão para a capital e deixar todo mundo no prejuízo. Finalmente algo foi resolvido. É isso daí que a gente precisa. Né? De vereadores que pressionam, que resolvem, que fazem a coisa andar. Só isso. Eu não vou estender esse vídeo mais, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aí, né, o like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Comentem o que vocês acharam, a opinião de vocês é muitíssimo importante. Ative o sino das notificações. É isso daí, pessoal. Meu muito obrigado a todos vocês e até a próxima. Falou!